Então, boa noite a todos vocês. Eu estou aqui hoje ao vivo, conforme prometido. Acabei de chegar, do módulo de curso de formação que eu estava ministrando agora, falando sobre relacionamentos afetivos. Então, nesse final de semana, este é o assunto. E, aliás, foi tão legal, nossa senhora, mas tão importante contar para vocês um movimento que saiu, que eu não tinha visto, que é muito interessante. Deixa eu só apertar uma coisa aqui. É muito interessante perceber como o nosso primeiro amor, o primeiro amor que nós vivemos na nossa vida, tem muito dos emaranhamentos que o nosso sistema familiar escondem ou até deixam claro. E o que apareceu, numa dos movimentos que foi feito hoje, foi tão bonito. Um homem, uma pessoa que se sentiu abusada sexualmente com 5 anos. E daí eu pus, essa pessoa com 5 anos e a pessoa que abusou sexualmente dela. E essa pessoa que abusou sexualmente dela olhava para uma outra coisa. E eu pus essa outra coisa na frente dessa pessoa que abusou sexualmente dela. Obviamente, essa constelação, ela não foi um movimento tratando da pessoa que abusou sexualmente dela, mas o que a gente atrai como até um primeiro amor ou um primeiro relacionamento, um abuso sexual. Então, gente, ficou um movimento tão forte de um homem indo para cima de uma mulher de uma forma assim muito viril. E a mulher, ela colocava assim a mão na garganta e se fechava inteira, desesperada. E essa pessoa que foi abusada sexualmente, ela ficava olhando para essa cena. E eu deixei, isso andar. Até que num determinado momento, o quanto esse homem vinha com uma virilidade em cima de uma mulher e a mulher o tempo inteiro não quero, fechada. Até que num determinado momento eu falei para essa mulher, olha para esse homem e diga a ele, eu quero. E ela falou assim, eu até sinto isso, mas eu não posso manifestar, eu não posso dizer. Então, eu falei, olha, até essa forma instintiva do ser humano, quando é tirado o instinto, não só o instinto de reação à sobrevivência, mas também o instinto de ter uma vontade sexual. Então agora eu vou falar de algo importante, que tem a ver com a nossa família e o quanto a distorção sexual pode causar problemas, inclusive de violência na sociedade. Então, gente, esse é um assunto sério e é um assunto profundo. A sexualidade, ela não pode ser tratada, como geralmente é tratada, como um pecado, como algo que tem que ser excluído, como algo que mulheres e homens olham para isso de forma diferente. Então, há pouco tempo atrás, as gerações das nossas avós, ou das nossas bisavós, ou até da nossa mãe, a pílula anticoncepcional é algo até que novo. Mas não adianta só vir uma pílula anticoncepcional se as pessoas ainda têm uma visão da sexualidade muito distorcida. Então, esse pecado, e a sexualidade, quando é olhada com respeito, com o sagrado que isso contém e que contém, quando uma pessoa consegue perceber que a maior parte de nós, a gente tem medo do amor, porque a gente tem medo de perder e de se perder perante... Desculpa que minha bateria está acabando, estou tentando segurar aqui. E de se perder perante o amor, porque a entrega sexual é um ato de humildade, de entrega, de profundidade e, segundo muitas
religiões, inclusive a Cabala mostra muito isso, o Bert Hellinger mostra isso através da constelação, as grandes filosofias, porque nos Vedas, né, nas escrituras originais, não existe proibição da sexualidade, muito pelo contrário. As pessoas têm medo da sexualidade porque é um momento de maior entrega e vulnerabilidade. E é um momento onde a gente encontra e se conecta através do outro com Deus. Então, é um momento sagrado, né? Porque se não fosse assim, não se geraria, né, uma criança. Então, no fim, eu quis falar isso antes de falar do primeiro amor, porque quando essa mulher que estava lá com esse homem vindo para cima, né, e ela tentando dizer não, eu não quero, teve uma hora que ela falou assim: eu até quero, mas eu prefiro que ele fique com a responsabilidade de ele veio para cima. Eu não quero ter a responsabilidade de dizer eu quero. Então, gente, é muito corajoso de nossa parte quando a gente chega nesse nível de consciência, onde a gente realmente fala, eu quero um relacionamento afetivo com um homem ou com uma mulher que seja adulto. Pessoas adultas, elas não vivem amores platônicos, elas sabem, né, que ou elas querem ou elas não querem. Né? E se aquela pessoa que a gente quer não quer, ou outro que nos quer e a gente não quer, e fica isso muito claro, então esse risco que nós temos medo da rejeição, esse risco, quando nós somos adultos, a gente sabe que a gente corre. Só que é um risco que nos leva a um grande movimento de crescimento. E quando a gente pode assumir uma relação, mas não ter que dizer o para sempre, porque o para sempre é um peso. Quando alguém fala, olha, tem que ser para sempre alguma coisa, gente, o que é para sempre? A gente nem sabe o que é para sempre. Então, os nossos votos, eles precisam também serem feitos com muita consciência. Né? Então, a maturidade espiritual nos leva a relacionamentos mais maduros, a coragem de se relacionar. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o primeiro amor. O primeiro amor que nós tivemos na nossa vida geralmente representa algo, né, que tem muito a ver com o nosso sistema familiar. Os grandes escândalos, né, e a gente vê isso e vimos isso numa constelação agora, o medo que uma mulher tem de engravidar faz com que ela tenha medo de sentir orgasmo, por exemplo. Ou mulheres que começam, e a constelação, já vou deixar claro, né? A gente não faz constelação para falar, olha, mulher tem que ficar com homem tem que ficar com homem, mulher tem que ficar com mulher. Mas o que a gente vê, às vezes, em determinadas dinâmicas, é que mulher com mulher é mais seguro, porque afinal não engravida, né? Ou se teve abuso sexual num sistema familiar, então é mais seguro, né, que eu tenha proteção do mesmo sexo. A gente está numa época, gente, de que muitas coisas estão vindo à tona, muitos segredos de família em relação à sexualidade, tudo aquilo que foi calado, agora pode ser manifestado. Então, o nosso primeiro amor, ele demonstra muito as dinâmicas principais em relação aos nossos pais. Então, muitos dos nossos relacionamentos, a gente tem como referência a relação dos nossos primeiros amores, que foram os nossos pais. Então, se eu tenho intimidade com a minha mãe ou com o meu pai, então, sim, eu posso ter intimidade com um relacionamento afetivo. Se os meus pais me criaram de uma forma onde a gente não pode abraçar um filho, não pode ter um toque positivo em relação a um filho. Então, como eu consigo? Vou contar também um movimento que foi feito muito importante. Por que às vezes uma mulher adulta não consegue sentir atração sexual pelo marido? Gosta do marido de várias formas, mas não consegue sentir atração sexual pelo marido. O que aconteceu na infância?
Então, eu vou contar um caso onde existe algo muito importante de ser dito. Se eu me caso com uma pessoa e tenho uma filha, e depois me separo desse primeiro marido, e esse pai, ele não sustenta a minha filha. Então eu encontro um outro homem que vai se casar comigo e vai sustentar a minha filha, que na verdade tem um outro pai. Se eu faço esse movimento, existe um risco grande, e por isso que existem os abusos sexuais, né, de padrasto com filhas. Existe um risco grande dessa menina querer, de alguma forma, de uma dinâmica muito escondida, se colocar disponível para esse homem. Então, também apareceu num movimento de constelação familiar que se uma mulher ainda olha, se uma criança sente esse risco de ser abusada sexualmente como um equilíbrio de troca, afinal alguém me sustentou sem precisar fazer isso, e quando a minha mãe não reconhece isso nesse homem, eu corro um risco. Então, gente, isso é um tema muito polêmico, e eu estou falando isso abertamente aqui, sei que muita gente vai me criticar, mas isso é uma realidade. Então, o que saiu numa constelação? Essa menina não se desenvolve, ela não mostra o corpo, ela fica com o corpo de criança. E ela tem medo de se aproximar do marido, como as crianças teriam medo de se aproximar de alguém sexualmente, porque uma criança não está pronta para a sexualidade. Assim, quando uma criança vê os pais juntos na cama, e isso pode acontecer, né? Nessa palestra que eu dei no Congrepix, foi tão bonito, um senhor falou que tem uma tribo no México, que se uma criança presenciou a sexualidade num momento que ela não sabe nem o que é e ela fica com nojo, né? As pessoas da tribo se reúnem e mostram para essa criança que aquilo é algo feito por adultos e é algo bom, que ela um dia também vai fazer, mas que agora ela não está preparada para entender isso. Então, gente, existe tanta coisa. Hoje saiu muito tema sobre sexualidade, apesar de eu ter vindo falar aqui sobre o primeiro amor, mas o primeiro amor também envolve a iniciação sexual, muitas vezes, ou não. Ou o primeiro amor envolve um aborto, ou o primeiro amor já envolve uma traição, ou envolve uma dificuldade que a gente já é mostrada, uma dificuldade de se aproximar de um relacionamento afetivo, porque eu não tive proximidade com os meus pais. Eu não tive intimidade com os meus pais, intimidade como filho ou como filha, né? Não uma intimidade que vai além. Talvez eu não tenha sentido que eu fui amada. Então, se eu tenho esse trauma com os meus pais, como vai ser o meu primeiro amor? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês a respeito de que a nossa vida, inclusive os escândalos que acontecem na nossa vida, ou os escândalos que acontecem na vida dos filhos, representam algo que vem há muito tempo num sistema familiar em desordem. Todos os escândalos, né? Quando um pai vem constelar, ou quando um filho vem constelar e fala, nossa, meu marido me traiu daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. E eu pergunto, qual dos seus pais está mais com raiva dessa história? Ah, é minha mãe. Então, vai olhar a história da sua mãe. Porque os filhos vivenciam coisas que eles mostram como um espelho para os pais. E ainda existe uma repressão hipócrita em relação à sociedade, em relação à sexualidade. E enquanto isso existe, existe um desequilíbrio. Então, enquanto as pessoas não olham a sexualidade e não respeitam o próprio corpo, e não respeitam o corpo do outro, enquanto a gente não olha para isso como algo bonito e sagrado, como algo que dá medo, porque a gente tem medo de se entregar, porque é um estado mais vulnerável do que se entregar sexualmente. Então, só os corajosos fazem isso, mas não de uma forma superficial e nem banal, mas de uma forma onde pode correr um grande risco de um amor profundo. Então, gente,
só realmente os grandes espíritos que vão se preparando no decorrer de muitas vidas se preparam para encontrar realmente um grande amor. E quando a gente pode deixar o casamento dos nossos pais com os nossos pais, quando nós não tomamos mais partido da minha mãe ou do meu pai, quem estava certo, quem estava errada, o que eles faziam sexualmente, os pais jamais devem falar isso para os filhos. Jamais. Os filhos não têm que saber o que aconteceu na vida dos pais, né? E quando os pais também conseguem dar um lugar aos primeiros amores da vida deles, né? Porque muitas vezes quando um pai teve um grande amor e foi deixado e não olha para isso, geralmente uma filha também é deixada. E quem está junto, o pai apoiando. Ou de repente o pai fez promessas para alguém e não cumpriu. Então, alguém saiu prejudicado afetivamente e nós, como filhos, damos um lugar a isso, vivenciando histórias difíceis de relacionamentos. E os nossos pais sofrem, porque a gente sofre nos relacionamentos, os nossos pais falam, eu sofro com os meus filhos, eles não se encontram afetivamente. Por quê? Porque talvez eles não olharam para relacionamentos anteriores, primeiros relacionamentos. Então, perceba, né, o que aconteceu na sua vida afetiva logo de cara. Se essa pessoa que você se relacionou e gostou, você foi correspondido. Se hoje alguém, se você imagina alguém tocando em você, se você imagina você tocando uma outra pessoa com respeito e com amor, se isso é natural ou se isso não é natural. Então ainda existe um tabu muito grande, uma ignorância muito grande em relação à sexualidade vista, infelizmente, pelas religiões como algo proibido. É proibido quando a gente não tem realmente coragem de arriscar a amar e se entregar. Então nós, como seres humanos, a gente está aqui vivendo essa vida como ser humano e quando a gente aceita esses riscos com mais consciência, quando a gente olha para os casamentos que na nossa família aconteceram, para as pessoas que de repente resolveram não se casar, para as pessoas que arriscaram ter um ou mais relacionamentos, ou aqueles que decidiram ficar na relação afetiva, mesmo uma relação ruim, porque muita gente confunde, eu sou casada há 40 anos, há 30 anos, há 50 anos, mas se isso não está bom, então, o que é bom, né? Então, a gente tem um tempo evolutivo, cada um num tempo com cada pessoa, e a gente precisa começar a olhar com mais respeito para a relação dos nossos pais, sem julgamento. A gente precisa se aproximar deles, mesmo que eles não estejam agora presentes, mas se aproximar deles de corpo e alma, de abraçar. A gente pode sim abraçar as pessoas e se conectar com as pessoas. E só quando a gente consegue olhar e ter um toque positivo, como no Congrepix também teve uma vivência onde saiu essa experiência de tocar o outro positivamente. Saíram os escravos. As crianças que apanharam muito, a gente que vem, né, tantas pessoas que são, né, misturadas com negros, enfim, com europeus, e a gente vê os escravos, o quanto eles foram machucados fisicamente, eles não tiveram um toque positivo. Então os filhos, netos, bisnetos também às vezes, e apareceu isso numa dinâmica, têm medo de serem tocados, ficam com medo realmente do amor, porque ficam fiéis a outras pessoas de um sistema familiar. E para finalizar, vou contar uma história de um casal que veio constelar e daí ele estava muito bravo porque ele falou assim, eu tô muito chateado, Simone, eu tive coragem de falar que eu traí muito a minha mulher, eu tive coragem de contar isso a ela. Enquanto ele contava, ela estava feliz,
Mas ela ficava feliz, ela ria. E eu olhei para ela e falei assim, o que você está sentindo aí? Ai, alegria. Eu falei, você tá alegre por quê? Ai, porque tô sentindo aliviada que finalmente ele contou. E eu olhei para ela e falei assim, ela tá precisando constelar. Daí eu pus ela, os pais dela, os avós dela. E daí ela falou para mim assim, a minha avó sentiu que foi traída a vida inteira, mas o meu avô, ele nunca assumiu. E daí eu falei para ela, e o que você sente agora quando você olha para sua avó? Eu sim, me sinto feliz, porque pelo menos o meu marido, na minha geração, me traiu igual a ela, ou seja, ela estava honrando a avó, ou seja, avó, você foi traída, eu também não sou diferente, eu também sou traída. Mas vó, olha que bonito, o meu marido confessou. Então, gente, olha as dinâmicas de onde, quando a gente começa a ter problema nas nossas relações afetivas, de onde vem isso? Da onde vem essa informação? O quanto a gente honra coisas que a gente nem imagina. O quanto, quando existe uma traição, um triângulo amoroso, existe sim a permissão e a conivência do outro. Ninguém é santo numa relação afetiva e ninguém é um diabo numa relação afetiva. Uma relação afetiva é feita de duas pessoas. E se essas pessoas não estão trabalhadas, se elas estão emaranhadas com o que veio antes, então existe a relação afetiva entre duas pessoas e mais um monte de informações e emaranhamentos que precisam de uma renovação, de um novo olhar. E o novo olhar para a solução da gente ter um amor é entrar numa relação 50%. Dois adultos, quando se relacionam, eles não se relacionam mais porque eu preciso de você, porque você me dá dinheiro, ou eu preciso de você porque eu sou tão carente que eu não tive pai, não tive mãe. Quem que não teve pai e mãe? Todos nós tivemos. Quando a gente aceita o que foi a nossa relação com os nossos pais, e a gente fala, nossa, a relação dos nossos pais, com meu pai, ou com a minha mãe, faltou um pouquinho mais de toque, faltou um pouco mais de conversa. Mas agora eu também aprendo a conversar, aprendo a tocar as pessoas, ou eu aprendo a me aproximar um pouco mais. Então, quando a gente, em vez de ser vítima dos pais, a gente olha e agradece pela informação que eles nos deram, por aquilo que ainda agora eu posso dar um passo na minha relação afetiva. Então, a solução está sempre sair do papel de vítima. A solução está em dar um lugar para cada amor que cada um de nós teve. Então, todos nós tivemos relacionamentos afetivos, talvez relacionamentos só sexuais, mas cada um nos trouxe até aqui, aonde nós estamos hoje. E cada relação foi única e foi importante naquilo que precisava ser. E agora você pode olhar para todos os casamentos que vieram antes de você e dar um lugar ao seu coração e dizer a eles, nossa, para cada geração foi exigido algo. Né? Para a geração dos nossos antepassados foi exigido que a mulher não trabalhasse, foi exigido que a mulher só se relacionasse uma vez com um homem, só tivesse um homem, ou a mulher tinha que casar virgem, né? E os homens também podiam muitas coisas e não podiam outras. O homem não podia chorar, o homem não podia ser mais feminino e ter profissões femininas. E as mulheres não podiam nem ter profissão, ou não podiam se realizar em outras coisas. Então é um peso, uma relação onde a solução é, eu não tenho como me sustentar, então você me sustenta. Ou faltou carinho dos meus pais, então você me supre. Então, por que não realmente a gente se sentir completo nas relações e poder confiar no outro nas relações afetivas, mas relações que possam ser entre dois adultos e não mais entre duas crianças. Então, gente, tem muitas dicas para dar sobre relacionamentos, aos poucos eu vou passando aqui. Eu gosto muito de falar sobre todos os assuntos, porque quando eu falo eu também olho para as minhas questões. Então eu não sou um ser completo ainda e nem evoluído, estou no caminho, mas gosto muito de olhar
para as questões, não fujo, gosto mesmo de falar, peraí, o que está acontecendo comigo? Gosto muito de estudar e também gosto muito de ser verdadeira, porque eu acho que quando a gente consegue fazer essa parte, então a gente consegue se enxergar sem se sentir melhor ou pior do que o outro. A gente consegue brincar um pouco mais com a vida. Então é isso, gente. Eu agradeço aí a paciência de vocês. Acho que até falei demais, não sei nem quanto tempo, mas eu agradeço muito. O que eu posso dar de dica para vocês é quando vocês realmente conseguirem se permitir com maturidade, e eu digo isso para todo mundo, né? E inclusive eu também estou nesse processo. Com maturidade, se tornar adulto e não uma criança. Então, criança espiritualmente falando, porque as crianças olham para o ego, choram, sabe? Ficam muito mimadas. As espirituais não, elas tentam, erram, acertam e elas não desistem. Então, as pessoas que são os adultos nunca desistem. Então, o que eu quero falar para vocês em relação ao amor é isso, não desista, né? Talvez não esteja no próximo passo ainda, mas todas as pessoas que passaram na nossa vida têm um lugar, e analisem um pouco como foi o seu primeiro amor e dê um lugar muito, muito especial a essa pessoa. Então, um grande beijo a todos vocês e a qualquer hora eu volto a fazer outra live. E quem quiser, tem um outro curso de formação começando agora, na próxima semana, aqui no auditório, na Rádio Mundial. E qualquer pessoa pode fazer esse curso. É um curso justamente para a gente ser surpreendido pelo campo, por essas experiências espirituais. Então, quem quiser pode entrar no meu site, simonearrojo.com.br, na minha fanpage, Simone Arrojo Constelação. E também eu tenho muitos vídeos no YouTube Simone Arrojo Oficial. Simone Arrojo Oficial. Então, gratidão, gente. É uma delícia estar mais próxima de vocês. Um grande beijo.